Ha! Hoje quem vai comandar este programa sou eu, porque aquela apresentadora não tá com nada. A história hoje vai ser sobre monstros, meus amigos. Ha, ha, ha. Aliás, eu só vou falar sobre os livros que eu gosto. Eu não quero nem saber se as pessoas gostam dos meus livros ou não, porque o programa hoje é meu. Ha, 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 ha. Ei, dragão, que isso? Esse programa é meu. Não é, não. Ha, sai fora, humana. Escuta aqui, dragão, mais respeito, hein? A gente não fala assim com as pessoas. Volta lá pra tua caverna e se tu quiser, tu cria o teu canal, ok? Ah, tá bom. Mas eu voltarei, hein? Mas olha só, gente, que dragão mais safado. Metido, esse programa é meu. Ele que cria o canal do YouTube dele lá, sobre monstros, o que ele quiser, ok? Gente, mas quem não gosta de um bom monstro, né? Uma história de monstro, fantasmas, assombrações. E hoje o nosso assunto é esse, hein? Não saia daí. Fala pessoal, aqui é Cláudia e este ainda é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal que fala sobre livros, literatura e outros babados literários. Felizmente eu consegui recuperar o controle sobre o meu programa, porque aquele dragão, vou te dizer, hein, que metido. Mas pessoal, o livro de hoje é um livro sobre o qual já falei há um bom tempo atrás, quando eu ainda tinha um blog, onde eu escrevia sobre livros também já, e enfim, esses assuntos. Mas eu resolvi falar outra vez sobre ele, porque eu acho um livro muito interessante para ser lido na escola, para ser lido em casa com os filhos. Ele rende bons momentos de diversão. Vocês já perceberam, né, que eu sempre associo a diversão à leitura, porque eu acho que a primeira entrada no livro, ela precisa ser prazerosa. Não é? Não que todos os livros serão fáceis de serem lidos, né? Livros que não exigem reflexão. Mesmo um livro divertido exige da gente um pensamento reflexivo, exige que a gente estabeleça relações. Mas eu acho que se a porta de entrada for divertida, for prazerosa, melhor os alunos e os nossos filhos entram no mundo da literatura. E o livro é este aqui, O Grande Dicionário dos Monstros. Sabe que eu passava por uma livraria, não é, quando eu descobri esse livro, e me chamou de cara, assim, a atenção a capa. Porque vocês vejam que é uma capa bem vistosa, ela, fundo vermelho, as letras são prateadas, brilhosas, e já na capa nós vemos alguns dos monstros que serão apresentados. Ele não é um livro de histórias, como diz o nome, ele é um dicionário de monstros. Então vai da letra A até a letra Z. Então, eu sou professora de português. É claro que professor de português não pode ver um dicionário e uma gramática, né? Isso é coisa de professor de português mesmo. E aí, já na abertura do livro, a gente abrindo já vê, olha que interessante, o projeto gráfico desse livro é muito bacana. Nós já vemos, né, alguns monstros aqui, que são os monstros que serão apresentados no livro. E o nome do livro mesmo é O Grande Dicionário de Monstros para Apavorar. Porque a ideia é, ele dá instruções para que a gente consiga apavorar os monstros, entendeu? Táticas de combate, enfim, ele é quase uma enciclopédia, um dicionário ilustrado. E aí, já no início, o que acontece? Os autores, né, que são Catherine LeBlanc e Roland Garrigue. E a editora desse livro é V&R. Então, assim, ó, já na introdução, né, é feita uma introdução e que fala sobre os monstros. Então, vou ler um pouquinho para vocês, tá? Às vezes, monstrinhos ou monstrões aparecem para nos incomodar. Nada mais eficiente do que um grande dicionário para identificá-los e livrar-nos deles. Então, ele é um dicionário que dá as características dos monstros e ainda as dicas de como nós podemos combatê-los. E aí é legal porque tem uma legenda assim que categoriza os monstros por graus de pavor que eles causam. Então assim, ó, alguns são mais bonzinhos e só incomodam um pouco. Outros são malvados e alguns são muito malvados. Então tem a legenda aqui, ó, né, mostrando o grau de apavoramento, não é, de terror que esses monstros causam nas pessoas.
E aí tem já uns desenhinhos de monstro aqui. E seguem, né? Eles vivem na terra, no ar ou na água. Aí tem a classificação, né? Tem um monstro. Saem de dia ou à noite. Podem ser microscópicos ou gigantes. Mudam de forma ou de cor. Fazem barulhos estranhos e às vezes são fedidos. Então tem toda uma categorização que eu achei bem legal, assim, porque aproxima muito esse dicionário dos dicionários enciclopédicos, dos dicionários ilustrados, e que a gente costuma, né, especialmente na escola, a trabalhar esses tipos de livros que são mais instrucionais ou dão mais informações, como o dicionário, por exemplo, né? E as enciclopédias. Em todo caso, quanto mais soubermos direitinho quem são, menos eles vão nos assustar. E aí o que eu achei o máximo é que eles apresentam um corte, assim, ó, um corte transversal de um monstro. E aí vem todas as partes internas do monstro, inclusive dentes extras que eles têm armazenados aqui, ó. Cara, não tem uma criança que não curta isso, sabe? Mesmo adultos, eu adoro isso, sabe? Esse assunto de monstros e tal. Eu acho que ele estimula um monte a nossa imaginação, né? Então aqui tem, ó, parece aqueles livros de ciências, né? Quando a gente vê, né, o corte da célula. Então o livro faz uma aproximação com esses livros mais científicos, eu achei bem interessante, tá? E aí o dicionário começa pela letra A, e vai até a letra Z. Eu vou ler alguns tipos de monstros que o dicionário apresenta, tá? Eu vou começar pelo monstro chamado aspiroso. Eu marquei aqui, vou desmarcar. Ó, vejam o aspiroso, como é que é. Ele tem uma tromba aqui, né? E olha quantos olhos ele tem. Vamos ver quais são as características desse monstro. É aquele que engole um a um os brinquedos largados pelo chão. O habitat desse monstro: mora em uma estante e, se trancado por muito tempo, só sai para atacar rosnando e resmungando. Como apavorar esse monstro? Dê a ele um jogo de varetas para que ele tenha uma indigestão. Ai, é bem cruelzinho, né? Mas é para brincar, a gente tem que ter essa pegada assim de brincadeira, de fantasia, né, pessoal? E aí tem o desenho aqui, ó, tá? O monstro aspiroso. Ai, coitadinho, ó, ficou todo espetado, tá? A gente pode, inclusive, depois, dependendo da criança, discutir, né? Ai, será que precisava fazer isso com esse monstro? Né? Será que não teria um outro jeito de combatê-lo? Né? Então, assim, porque no fim, olha aqui, ele ficou todo machucadinho. Eu acho que dá pra gente fazer um contraponto aí, né? Aí tem outro monstro, que é o Cacax. Bom, o nome já sugere, Cacax, olha só. Ele parece um cocôzão, olha o formato dele, né? As crianças amam falar de cocô, gente. Amam. Então, esse monstro aqui é perfeito para elas. Fica na espreita e, com um belo sorriso, se joga embaixo da sola dos nossos sapatos. Qual é o habitat natural desse monstro? Vive nas calçadas. Ponto fraco: não é muito esperto, pois pede para ser esmagado. Como apavorar esse monstro? Se for passear com seu cachorro, tenha sempre à mão um saquinho plástico para recolher o cocô. Eu acho que o mais legal desse livro é assim que ele estimula um monte a criatividade, né? Depois eu vou ler mais uns para vocês. Aí tem lá na letra P, o monstro punzeiro, que é outro assunto que as crianças amam, falar de pum, né? O monstro punzeiro, ele é assim, ó, pessoal. Ele tá, olha ali, ó, ele parece uma nuvem, né, envolvendo a pessoa, né, com seu fedor. Então é assim, ó. De repente, ele soa feito uma corneta e espalha um gás fedorento para nos envenenar. Qual é o habitat desse monstro? Nas cuecas e calcinhas. Como apavorar? Coloque uma máscara anti-gás. Ponto forte: o seu ataque de surpresa é muito pior quando vem do vizinho. Olha, eu já combateria diferente esse monstro. Eu ia usar um bom ar, tá? Um spray de bom ar. Porque só colocar a máscara não combate, né, gente? Quer dizer, a gente se protege, mas combater, ó, spray de bom ar. Então vocês vejam quanta coisa legal que a gente pode estimular nos nossos ouvintes e mesmo nos leitores do livro, né? Que outras estratégias a gente poderia criar para combater esses monstros, entendeu? E aí as crianças vão viajar, né, na imaginação. Mesmo os pré-adolescentes, né, dependendo da idade, vão curtir muito, tá? E eu vou ler mais um monstro para vocês. É o XXL. É XXL. Associando com a história dos tamanhos, né, das roupas e tal. É o maior monstro do mundo. Ele quer dominar o planeta e comandar tudo. Qual o habitat? Em qualquer lugar onde ele caiba.
Ponto forte, ele não cabe nem mesmo nesta página. De tão grande que ele é, né? Ele domina todo o espaço, é nesse sentido. Como apavorar? Se a gente fizer cócegas em seu calcanhar com uma peninha, ele se desajeita por completo. Olha só o tamanho do monstro, tá? O ponto forte dele é a altura dele. Olha só, a gente só vê o pé. Isso aqui é o pé dele. E aí, ó, pra desestabilizar ele, fazendo uma cosquinha com a peninha. Tá, pessoal? Assim, ó, não que os textos do livro todos sejam maravilhosos, que todas as descrições dos monstros sejam incríveis, mas eu acho que o potencial que esse livro tem pra gente estimular a criatividade dos ouvintes, seja dos nossos filhos ou dos nossos alunos, é imenso. E a partir disso aqui também, eles podem até criar outros monstros, eles podem inventar outros textos, até mais divertidos que esses do livro, entendeu? Porque eu, como professor, eu sempre penso no potencial pedagógico que esse material tem. Não é que todo livro que a gente ler para os alunos, a gente vai ter que converter o pessoal numa produção, não é isso. Mas eu acho que há livros que se prestam muito bem para isso, né? E esse, além de ser divertido em muitos aspectos, de ter essa questão de organização semelhante ao dicionário, que inclusive quando se começa a introduzir o dicionário numa sala de aula, por exemplo, ele pode ser um material incrível para trabalhar a questão da ordem alfabética, né, que é importante, e de inventar outros monstros, porque eu acho que a produção escrita, pessoal, é tão importante, sabe? É tão importante a pessoa dizer a sua palavra. Olha quantos monstros interessantes a gente pode criar, sabe? Tipo, eu vou brincar agora aqui, o monstro do arroxo salarial, né? Qual será o ponto forte desse monstro? Ele tira todo o nosso dinheiro, né? Ou tira o valor do nosso dinheiro. Como é que nós podemos combater esse monstro? Claro que eu tô fazendo uma reflexão em nível adulto já, não é? Mas olha quanta coisa legal que as crianças podem criar, entendeu? A partir desse livro. E no final, termina com a letra Z. Eu achei bem interessante também que eles fazem assim, os autores fazem assim, ó. No final tem dicas e truques para apavorar os monstros. Aí, por exemplo, aqui, ó, uma das dicas, ó, é mostrar um espelho pro monstro. Porque aí com o reflexo dele ele se assusta e foge, tá? Outra tática para se proteger, uma super cabana, né? Para se proteger dos monstros, faça uma cabana bem reforçada e segura com tudo que você achar na sua casa. Então essa coisa de fazer cabana, né, é outra coisa que as crianças adoram, não é? E depois, se a gente for ler para os alunos e quiser fazer alguma produção a partir do livro, a gente pode também criar com eles as estratégias, né, para combater cada monstro que eles inventarem. Dá para fazer histórias, olha, dá para fazer um monte de coisa a partir desse livro, sabe? Eu acho que a grande sacada dele, né, além dele ser um livro em muitos momentos divertido, nem sempre, nem todos os textos são legais, realmente. Nem todas as descrições dos monstros são interessantes. E aí no final ainda tem toda a relação dos monstros que foram apresentados no livro, ó, todo ilustrado com os nomes dos monstros, né? Poxa, a gente pode criar um dicionário ilustrado com os nossos alunos, gente, mesmo em casa com os filhos, por que não? Né? Assim como eu sempre digo, o livro ele tem que ser um objeto assim para ser apreciado, pra gente fazer fruição, pra gente se divertir, pra gente viajar na imaginação, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Ele é feito para ser lido, mas se a gente puder em cima dele, pessoal, aproveitar, não é? E usar como mote para a produção escrita, né, como um disparador para a produção escrita, eu acho que é super válido, né? Então tá aqui a minha dica de hoje, o grande dicionário monstruoso para apavorar. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima casa de leitura. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.